Olha essa informação importante. Por que que todos querem Israel? Por que que o Irã quer apagar Israel do mapa? Olha o que este porta-voz do exército de Israel, ele falou aqui e é preocupante o que ele vai falar aqui neste momento. Em seguida, eu quero compartilhar aqui um outro momento com o doutor Rodrigo Silva, tá bom? Então não sai, porque você vai ficar sabendo o porquê que o Irã quer apagar Israel do mapa. Vamos lá, eu vou soltar aqui um breve trechozinho, bem pequeno, do porta-voz do exército de Israel. Acompanhe aí neste momento e não sai do vídeo e fica aí até o final. Presta bem atenção, não sai, tá bom? Olha só o que ele vai falar aqui agora. Qual é o objetivo militar de Israel neste momento com os ataques ao Irã? Obrigado pelo convite, é um prazer enorme estar aqui com vocês. O objetivo do exército israelense é muito claro e simples: é desmantelar a ameaça imediata e existencial ao Estado de Israel que o Irã representa nesse momento. O Irã estava a um passo de conseguir pelo menos 15 bombas atômicas. O Irã já conseguiu enriquecer urânio para 15 bombas atômicas. Olha só, vou voltar para que você possa entender o que o porta-voz ele falou. Presta bem atenção. que o Irã representa nesse momento. O Irã estava a um passo de conseguir pelo menos 15 bombas atômicas. O Irã já conseguiu enriquecer urânio para formar 15 bombas atômicas. Tudo que estava faltando era uma simples decisão de ir um passo para frente. Em poucos dias, o Irã conseguiria terminar esse grande objetivo de possuir uma bomba atômica para alcançar a grande missão do Irã nesse mundo, que é apagar o Estado de Israel do mapa. Nós não podemos permitir. Então, você percebeu que o porta-voz disse assim, ó, que a ideia do Irã era produzir essas bombas atômicas, lançar sobre Israel, para que Israel fosse totalmente eliminado e fosse apagado do mapa. Olha só, mais uma vez, vamos lá. Que o regime mais perigoso do mundo tenha em suas mãos o armamento mais perigoso do mundo. O regime iraniano diz claramente, em diversas oportunidades, que deseja o extermínio do Estado de Israel. Então, nós não podemos permitir que o regime iraniano tenha em suas mãos um armamento de destruição em massa. Fora isso, o Irã tomou a decisão de triplicar a quantidade de mísseis balísticos que possui. O Irã, nesse momento, tem milhares de mísseis balísticos. Muito bem, por aqui você já deu para entender o grau da situação. Bombas atômicas aonde em pouco tempo pode ser lançado ou poderia ser lançado em Israel e Israel pudesse ser apagado totalmente do mapa. Agora presta bem atenção e entenda o porquê que todos querem Israel, agora com o doutor Rodrigo Silva, para que você possa entender perfeitamente. Vamos lá? Olha só, acompanhe aí. E toma lugar. Aí vem não sei o que, o Império Romano. As cruzadas. Ali As era meio uma cruzadas, divisão entre literalmente ali onde está Israel, é meio o Ocidente com o Oriente ali, exatamente ali. O conflito dos impérios ali. Aí Não é? agora eu vou pegar aquilo que você falou da espiritualidade. Só com a geopolítica você não explica isso. Mas se você tiver uma leitura espiritual, você entende por que todo mundo quer Israel. Por que todo mundo quer Israel? Presta bem atenção. Por que que todos querem Israel? É agora que o doutor Rodrigo Silva ele vai dar um spoilerzinho. Presta bem atenção. Porque o conflito está ali. O Cristo veio ali. Foi ali que ele foi crucificado. É aquela história que as trevas querem apagar. Porque se não tiver aquela história naquele lugar, você tá indo na missa para quê? O mundo perde sentido. Perde sentido. Vocês lembram daquele filme antigo, em português, como é que foi? A Última Cruzada. Já tem algum tempo passou. Que mostra... Sim. Tem uma cena do filme que responde isso, que tá o Saladin, né? Com o Gui, que era o outro conquistador ali, eles conversando, e o Saladin falou: eu vou destruir Jerusalém, mas não entrego pros cristãos. Aí o cara falou assim: por que você quer Jerusalém? Você nem gosta daqui. Aí o cara falou assim: Jerusalém não é nada, mas é tudo. Jerusalém não é de ninguém, mas é de todos. Todos querem Jerusalém. Tem alguma coisa que nos atrai para lá. Hoje você vê, Jerusalém não é mencionado no Alcorão.
Mas pergunta se os palestinos querem criar um Estado palestino abrindo mão de Jerusalém. Nunca. Não. Cristãos querem Jerusalém. Judeus querem Jerusalém. Você vê, tava a guerra lá da Ucrânia. Teve uma notícia aqui, outra notícia ali e tal, papapá. Mas quando teve a guerra de Israel com o Hamas, o mundo virou pra lá. Tem um cenário muito interessante ali, que a geopolítica explica parte, mas não o todo. Tem que olhar com o olhar espiritual. Olha só, interessante, né? Essa fala do Dr. Rodrigo Silva. Por que todos querem Israel? Porque foi exatamente ali aonde o Cristo ele veio. E nós sabemos que um pouco bem antes também, sempre já existia guerras, né, mesmo antes de Cristo vir. Mas essas guerras, elas se intensificaram ao ponto de querer apagar Israel do mapa. Mas vamos orar por Israel. Inclusive, Salmo 122, versículos 6, 7 e 8, diz assim, ó, orai pela paz de Jerusalém. Sejam prósperos os que te amam. Reine paz dentro de teus muros e prosperidade nos teus palácios. Por amor dos meus irmãos e amigos, eu peço, haja paz em ti. Amigos, é interessante notarmos que visivelmente estamos em guerras, ou seja, estamos rodeados de guerras. De forma espiritual também estamos envolvidos em um grande conflito, em guerras, em batalhas. E até que Cristo não venha, precisamos estar em espírito de oração, orando e intercedendo por aqueles que estão investidos de autoridades, que foi o que o jovem Timóteo ele falou, inclusive eu quero compartilhar com vocês aqui. Olha só, o que é que diz no capítulo 2, versículo 1, diz assim, ó, antes de tudo, pois exorto que se usem a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivam vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Estamos envolvidos em um grande conflito entre o bem e o mal, aonde os homens brigam entre si por poderes, por riquezas, por territórios, por petróleo, enfim. Estamos envolvidos em uma grande guerra também espiritual, aonde o diabo ele é real e ele não dorme, não brinca em serviço. E sendo servos de Deus, cristãos, precisamos estar atentos a tudo isso aí. Então que o nosso bom Deus nos abençoe, nos ajude nesse momento, no cenário profético que nós estamos vivendo. Porque sabemos que isso vai se intensificar mais ainda. Os ventos estão sendo segurados por anjos para que não haja uma desgraça maior. E em breve esses anjos soltarão esses ventos. E precisamos estar preparados para este momento. Precisamos estar de forma em espírito e em verdade para que nós não neguemos ao nosso Cristo, ao nosso Redentor. E possamos pedir fé, fé em abundância, porque os dias que nós estamos vivendo são dias maus. Então ore pela paz em Israel. Ore por aqueles que estão investidos de autoridade. Orem por aqueles que estão na linha de frente diante dessas guerras. Orem por aqueles que estão foragidos, estão em meio a abrigos, sem alimento, sem bebida. Orem por aqueles que estão inocentes no meio desse grande conflito. E orem por cada um de nós também, que apesar de não estar envolvidos de forma direta ou de forma presencial naquela guerra, nós somos afetados também. Então vamos orar e o nosso bom Deus nos ajude
no momento e na situação que nós estamos vivendo da história desse mundo. Que Deus ele te abençoe de forma especial.